Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a esteticista Lu Costa e hoje nós vamos falar um pouco sobre a drenagem linfática. Eu tenho algumas perguntas aqui de algumas pessoas que me fizeram nas minhas redes sociais e eu vou estar aqui compartilhando com vocês. Espero ajudar vocês a tirar bastante dúvida de quanto você deve ou não procurar um especialista esteticista para fazer uma drenagem. O que é drenagem linfática? A drenagem linfática é uma massagem de suave pressão e leve movimentos. Ela não pode, em hipótese alguma, ter pressões fortes e movimentos rápidos, porque o nosso objetivo ao fazer drenagem linfática é trabalhar na linfa do tecido. Então, assim, não tem uma necessidade de você fazer uma massagem bem rápida. Então, o que acontece? Na drenagem linfática ou em qualquer outra massagem, a cliente não pode ficar com hematomas com hematomas roxos no corpo. Por quê? Porque quando você tem um hematoma, você faz a massagem e dá um hematoma roxo, então é porque algum vasinho seu teve um rompimento. E não é esse o objetivo da massagem, e é uma coisa também que é desconforto para cliente, né? Porque causa dores. Então, assim, hipótese alguma, nós esteticistas podemos deixar que isso aconteça nos nossos atendimentos. Outra pergunta é: a drenagem linfática emagrece? Não. A drenagem linfática ela não emagrece. Então, como eu já falei antes, a drenagem linfática ela é apenas para melhorar o aspecto da pele, diminuir o inchaço, fazendo com que as pessoas percam medidas e não peso. Por que você vai perder medidas? Porque quando você tá com a retenção de líquido, você fica um pouco inchada. Então, você fazendo a drenagem linfática, a gente vai estar trabalhando, né, essa sua má circulação. Então, o seu sistema circulatório vai voltar a ser normal, então o que? O seu corpo vai liberar aqueles líquidos que estava retido, vai liberar a toxina, então isso vai fazer com que você perca a medida, mas o seu peso vai continuar o mesmo. Posso associar a drenagem com o exercício físico? Sim. Se você quer um resultado melhor na drenagem linfática, então assim, é bom que você associe sim o exercício físico após a drenagem. Então assim, você pode fazer caminhada, pode fazer exercícios aeróbicos. Por quê? Porque você associando essas duas coisas, então você vai ter um potencial a mais. Então, assim, aqueles líquidos que nós trabalhamos, que nós liberamos do seu corpo, quando você faz algum exercício físico, então ele não volta a ficar ali retido. Então, se você faz uma drenagem linfática e você não faz nenhum tipo de exercício físico, então você não vai ter um resultado tão bom quanto você espera. Porque assim, os resultados é 50% profissional, 50% a pessoa, 50% o cliente. Então, assim, não adianta só você ir fazer a drenagem linfática e não fazer nenhum tipo de exercício, não tomar líquidos, né, normalmente, ingerir muitas comidas que são tóxicas. Então, assim, isso não vai ajudar bastante no seu tratamento ali com a drenagem. Então, outra pergunta é: quais os benefícios da drenagem? Ela diminui a retenção de líquido, melhora a circulação sanguínea, ajuda no tratamento de celulites, alivia a tensão pré-menstrual e durante o período e dá alívio ao cansaço físico e ao estresse. Então, assim, se você é uma pessoa que você tem bastante cólica pré-menstrual, então você pode sim procurar uma profissional nesse período para estar realizando a massagem linfática, porque ela vai te ajudar bastante, vai aliviar bastante sim as cólicas, a tensão, né? Então a drenagem linfática ela é bem recomendada sim nesses períodos sim. Qual a contraindicação da drenagem linfática? Então assim, na drenagem linfática nós temos algumas contraindicações que nós não podemos atender, que no caso são: uma pessoa que está com febre, ela não pode fazer a drenagem linfática. Por quê? Porque quando você está com febre, é reação do seu corpo tentando combater algum vírus, alguma inflamação. Então, se eu for fazer a drenagem linfática, nós vamos mexer na sua linfa, nós vamos atrapalhar esse processo. Então, assim, não é indicado você fazer uma drenagem linfática se você está com febre. Se você também estiver resfriada, não é
um momento ideal para você fazer a drenagem. Então, você pode esperar se recuperar e depois você pode fazer a drenagem. Então, outra contraindicação é dermatite de contato. Uma pessoa que tem dermatite de contato, que são alergias, ela não pode fazer uma drenagem linfática antes de ir no dermatologista. Então, assim, se o seu dermatologista te libera, então assim, depois que você faz esse tratamento, tá tudo ok, então você pode sim procurar um profissional esteticista, informar ele, né, sobre essa sua alergia e ele vai saber qual precaução, quais cuidados ele tomar durante aí esse processo da massagem linfática. Pessoas cardíacas descompensadas. Então, pessoas que não tomam remédio, tem problema cardíaco, se não toma remédio, então assim, ela não pode fazer a massagem linfática. Por quê? Porque quando você faz a massagem linfática, de uma certa forma, você tem um relaxamento. Então, assim, a sua pressão pode baixar ou pode subir, entendeu? Então, você pode ter um desmaio e não é legal. Então, nesse caso, se você tem problemas cardíacos, você não toma remédio, então você não pode fazer uma drenagem linfática. Pessoas que têm trombose, essas pessoas não podem também fazer a drenagem linfática. Pessoas que têm tromboflebite, nome bem complicado, né? Tromboflebite não pode. Varizes e queimadura. Essas pessoas não podem fazer a drenagem linfática. Porque quando nós fazemos a drenagem linfática, nós trabalhamos a linfa. Então, se eu mexo na sua... Você tem trombose, você tem trombolite, você tem varizes, e eu vou fazer uma drenagem na sua perna, corre o risco daquela veia obstruir, daquela veia estourar, e não é isso que nós queremos. Então, pessoas que têm isso não podem fazer uma drenagem linfática. Outra pergunta: quais são os benefícios da drenagem linfática? Essa que eu já falei, né? Tô viajando na maionese. Contraindicações relativas, ou seja, uma indicação que você precisa ter a liberação médica. Então, assim, você fala assim, eu sou hipertensa. A pessoa hipertensa, ela é uma pessoa de contraindicação. Mas se ela tem uma liberação médica, significa que ela cuida da hipertensão. Então, nós podemos estar atendendo uma pessoa desse jeito, porque ela está tomando os cuidados. Então, assim, na hora da drenagem, não corre o risco dessa pessoa desmaiar. Pessoas também que têm pessoas hipotensas, diabéticas, que têm prótese, pinos, cirurgias recentes e enxertos. Essas pessoas, elas não podem fazer uma drenagem linfática, a não ser que o médico dela dê uma liberação. Porque às vezes, quando nós fazemos drenagem linfática, nós trabalhamos, como eu já falei, trabalhamos a linfa. Então, assim, nós trabalhamos o seu circulatório. Então, talvez para aquela cirurgia que você fez recente, o tecido precisa trabalhar por si mesmo para ter uma recuperação. Então, assim, o seu médico vai saber o momento exato de te indicar uma drenagem linfática para ajudar na cicatrização, para te ajudar nesse processo aí pós-cirúrgico. Então, assim, você precisa ter uma indicação médica. Então, sem essa indicação médica, nós não podemos atender uma pessoa nessa situação. Assim, quais são as pessoas que têm contraindicação médica que não pode fazer a drenagem linfática em hipótese alguma? Então, assim, essa pessoa de fato não pode fazer uma drenagem linfática. São pessoas que têm neoplasia, que é um tipo de câncer, porque quando a gente faz a drenagem, então assim, a gente corre o risco como que eu posso falar? Corre o risco de fazer esse câncer se movimentar pelo corpo para um outro lugar, né? Pelo fato da gente trabalhar a região circulatória. Então, assim, pessoas que têm neoplasia não podem, de hipótese alguma, essa pessoa não pode mesmo. Pessoas que faz radioterapia, quimioterapia, que tem patologias específicas também não podem fazer. Pessoas que têm alterações hormonais e gestantes de risco. As gestantes de risco, elas não podem fazer a drenagem linfática em hipótese alguma,
porque no nosso corpo tem alguns pontos que é abortivo. Então, se a gravidez dela já é de risco, então ela fazer uma drenagem linfática aumenta o risco dela vir ter um aborto, né? Dela vir abortar a criança. Então, uma gestante de risco, ela em hipótese alguma, ela pode fazer uma drenagem linfática. E a última pergunta é: grávidas podem fazer a drenagem linfática? Então, assim, se na gravidez não houver risco, por exemplo, a mulher está grávida, a minha cliente está grávida, e a gravidez dela é uma gravidez normal, uma gravidez tranquila. Então, passou o terceiro mês e o médico liberar que ela faça uma drenagem linfática, então sim, ela pode estar fazendo uma drenagem linfática. Só que no meu caso, eu não poderia atender essa gestante porque eu não tenho especialidade em grávida. Então, assim, é um profissional esteticista que pode fazer uma drenagem na gestante, é uma profissional que é especializada em gestante, em drenagem para gestante. Porque, como eu falei anteriormente, os nossos corpos têm uns pontos abortivos. Então, uma pessoa que tem essa especialidade na drenagem linfática para gestante, então ela vai saber exatamente o ponto que ela pode e o ponto que ela não pode. E também assim, ela tem que fazer essa drenagem, mas ela tem que estar, a profissional tem que estar em contato com o médico da gestante para que eles possam trocar informações para ter um atendimento seguro, tanto para esteticista quanto para cliente. Então assim, se você está gestante, já está no seu terceiro mês de gestação, sua gestação é uma gestação normal, você quer fazer uma drenagem linfática, então você pode sim procurar o seu médico, pedir a ele a liberação. Então, ele dando essa liberação, você pode procurar uma profissional que tem essa especialização em gestante para estar realizando essa drenagem em você. Então, assim, esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha tirado bastante dúvidas aí. E eu espero vocês lá no meu Instagram, que é @lumakeup_esteticista. Então lá eu deixo bastante dicas legais, tanto na área da saúde como na maquiagem. E eu espero vocês lá e até o próximo vídeo. Tchau!